próxima era na América não será de ouro. Há algo no ar. Uma mudança está acontecendo. E a maioria das pessoas não percebe que esta tem o potencial de ser a última mudança que ocorre nesta terra. Estou falando da chamada Era de Ouro, que os cristãos anseiam neste país há tanto tempo. Durante o discurso de posse, Trump afirmou que a Era de Ouro da América tinha acabado de começar. Quando as pessoas usam o termo Idade de Ouro, elas querem dizer que estão procurando um período de paz primordial, harmonia, estabilidade e prosperidade. Acredito que o desejo por esta Era de Ouro causou o surgimento de um novo Zeitgeist que está tomando conta. Veja, a palavra Zeitgeist é uma palavra especial. Significa o espírito ou o humor definidor de um determinado período da história, como mostram as ideias e crenças da época. Significa também o clima intelectual, moral e cultural geral de uma certa época. Minha definição favorita é o espírito da época. Um agente, força ou demônio invisível dominando as características de uma determinada época na história mundial. O mundo está de fato mudando. E a maioria das pessoas não percebe que o que estamos vendo não é sobre democratas e republicanos, liberais ou conservadores, Trump ou nenhum Trump. O que estamos vendo é exatamente o que a terceira definição do Zeitgeist sugere. Agentes invisíveis que estão guiando a história humana. É por isso que Paulo aconselhou as pessoas a entenderem que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra os principados e os poderes espirituais em lugares altos. Eles querem que acreditemos que estamos caminhando para uma era de ouro, mas infelizmente a era para a qual eles estão nos movendo não é uma idade de ouro. Será uma era de ferro misturado com argila. Muitos acreditam que a promoção desta era de ouro começou recentemente com Donald Trump, porque nos dias de hoje tudo parece sobre Donald Trump. No entanto, a era de ouro tem sido procurada por cristãos em todo o mundo, mas mais especificamente nos Estados Unidos da América, já que muitos cristãos veem os Estados Unidos como uma extensão do reino celestial de Deus na terra, e acreditam que haverá um reinado de 1000 anos de Cristo nesta terra. Como já falei antes, a igreja vê Donald Trump como um Ciro, que representa um tipo de Messias para salvar a igreja e ajudar a igreja a ganhar o poder. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, com toda a chamada ousadia de Trump, assim, o Maine está aqui, o governador do Maine, você não vai cumpri-lo? Bem, nós somos a lei federal, bem, é melhor fazê-lo porque não vai receber nenhum financiamento federal se não o fizer. E já agora, a sua população, apesar de ser um pouco liberal, a sua população não quer que os homens pratiquem desportos femininos. Donald Trump, na verdade, não está no comando. Alguns querem que acreditem que a imagem de Donald Trump é assim, mas, na verdade, parece assim. Esta imagem representa o que encontramos no livro do Apocalipse, quando vemos a imagem de uma mulher montando uma besta. Neste cenário e na visão, a mulher representa uma igreja cristã que caiu em apostasia, usando seu poder e influência para controlar o Estado. Isso é o que realmente está acontecendo diante dos nossos olhos. Este é o verdadeiro Zeitgeist. Esta é a igreja que controla o Estado. Você pode ver o espírito da idade mudando neste vídeo do apologista cristão Ray Comfort, cujo recente vídeo intitulado Adeus, falsa separação da igreja e do Estado, desafia a noção de que deveria haver uma separação neste país. Dê uma olhada por si mesmo. Orar assim na Casa Branca deve estar levando a mídia secular e todos os ateus a um frenesi frustrante. No entanto, a separação entre igreja e Estado não está explicitamente na Constituição.
O princípio tem origem numa carta escrita por Thomas Jefferson em 1802 aos batistas de Danbury, onde ele descreveu a primeira emenda como criando um muro de separação entre a Igreja e o Estado. Nesta carta, ele assegurou aos batistas que o governo não interferiria na prática ou expressão religiosa. Este é o mesmo sentimento que a deputada Lauren Boebert expressou em 2022, quando falou: a Igreja deve dirigir o governo. O governo não deve dirigir a Igreja. Não era assim que nossos pais fundadores pretendiam. E eu estou cansada desse lixo de separação entre Igreja e Estado. Isso não está na Constituição. Estava numa letra fedorenta e não significa nada do que eles dizem. Como já mencionei, esta realidade de uma união entre Igreja e Estado não é de forma alguma uma era de ouro. Na verdade, é uma continuação da era do ferro e da argila, que encontramos transcrita no capítulo 2 de Daniel. Este capítulo apresenta uma visão das nações do mundo representadas por diferentes metais, começando com o ouro e terminando com o ferro e a argila. A coisa importante a notar sobre esta imagem é que o ouro está na parte superior, não na parte inferior, não no final do tempo. O que vemos no fim dos tempos é um reino diminuído, feito de ferro e barro. Ironicamente, enquanto os cristãos procuram a era de ouro desta nação dita cristã, o que realmente acontecerá é muito pior. O que será implementado é uma nação de ferro, empedrada, fraca, representando o Estado, misturada com barro, representando a Igreja. E não qualquer tipo de argila, mas como a Bíblia descreve no livro de Daniel, será argila ou argila suja. Neste contexto, o ferro representa o poder do Estado e o barro representa o poder de Deus ou cristianismo em apostasia. Como Deus diz no livro de Jeremias, Ele é o oleiro e nós, seu povo, somos o barro. O volume 4 dos Comentários Bíblicos da Igreja Adventista coloca desta forma: a mistura da Igreja com o Estado é representada pelo ferro e pelo barro. Esta união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Este investimento da Igreja com o poder do Estado trará maus resultados. Os homens quase ultrapassaram o ponto da tolerância de Deus. Investiram a sua força na política e uniram-se ao papado. Espero que você tenha ouvido isso. Eles investiram sua força na política. O que estamos vendo nos Estados Unidos é que nem todos os cristãos, mas muitos, que vou qualificar como a maioria moral dos cristãos, se cansaram de ser difamados. Cansaram de ver a Casa Branca iluminada com o arco-íris LGBTQ e a agenda LGBTQ a ser-lhes imposta. Cansaram de ser atacados e ridicularizados na mídia. Cansaram de pessoas tentando forçá-las a fazer bolos de casamento com 2 noivos ou 2 noivas. Cansaram de mulheres trans batendo em mulheres no esporte. Querem que os seus direitos e liberdades sejam protegidos a todo custo. Ironicamente, como a Igreja procura proteger sua liberdade, em breve ocorrerá uma mudança na qual eles tirarão as liberdades de todos os outros. Há aqui uma ligação com o papado que não deve ser esquecida. Assim como os primeiros cristãos fizeram durante o século IV, a maioria moral na América está procurando formar uma união profana. O resultado será inevitavelmente exatamente o mesmo de antes, quando isso aconteceu durante a Idade das Trevas. A Igreja logo ficará bêbada de poder
E quando a igreja se tornar bêbada de poder, ela buscará cada vez mais controle para implementar sua chamada Era de Ouro. A cartilha de como isso vai acontecer está exposta na página 443 do Grande Conflito. Diz: quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, ela perdeu o espírito e o poder de Deus. Para controlar as consciências do povo, procurou o apoio do poder secular. O resultado foi o papado. Uma igreja que controlava o poder do Estado e o empregava para promover seus próprios fins, especialmente para a punição da heresia. O que acabamos de ler nos permite saber que, quando vemos a igreja ganhando cada vez mais controle sobre o Estado, podemos reconhecer que a imagem está sendo formada. Vimos isso acontecer em uma velocidade rápida nos primeiros dias e semanas da segunda presidência de Trump, como talvez a expansão mais rápida do poder executivo na história desta nação. Talvez seja por causa dos mandatos encontrados na seção 1 do Projeto 2025, que determinou que o novo presidente assumisse as rédeas do governo. E Trump fez exatamente isso. Ele aparentemente está implementando todos os mandatos descritos no documento do Projeto 2025, sobre o qual as pessoas têm falado há anos. Então, como eu perguntei no início, quem está realmente puxando as cordas? Parece-me que essa mulher, representando a igreja, é quem está puxando as cordas, levando o presidente a implementar o que está encontrado no documento do Projeto 2025. Você realmente precisa dar uma olhada nisso. A reestruturação da Força Federal, a criação do Departamento de Eficiência Governamental, desmantelamento de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, reversões de política ambiental, melhorias na aplicação da lei de imigração e, como eu já disse, expansão do poder executivo, reconhecimento de proibições de gênero, restrições aos cuidados de afirmação de gênero, política sobre o serviço militar transgênero. Todas estas coisas foram incluídas em vários mandatos do documento Projeto 2025, um documento que é amplamente guiado pela Heritage Foundation, que é uma organização cristã que tenta ganhar e exercer o poder político desde os dias de Ronald Reagan. As pessoas tendem a ficar tão presas em espetáculos como um Elon Musk acenando em torno de uma motosserra enquanto conserta os gastos do governo e não percebem o que realmente está acontecendo. Essa ignorância sobre o que está acontecendo está tanto na esquerda quanto na direita e, essencialmente, o que estamos vendo é a cristianização da América. É Trump. Curiosamente, na Convenção Democrata deste ano, o tema do Projeto 2025 foi foco de discussão. Até o comediante e estrela do Saturday Night Live tinha uma enorme cópia do mandato de liderança no palco. Ele falou sobre muitas coisas. Dê uma olhada por si mesmo. Este é o Projeto 2025. Na página 584, o Projeto 2025 pede a eliminação das proteções para os americanos LGBTQ+ na América. Na página 78, o Projeto 2025 pede que o presidente Trump expurgue o serviço civil de todos os que não são leais à MAGA. Página 319 pede a eliminação completa do Departamento de Educação. Como eu disse, ele falou muito, mas o que ele não mencionou foi a evidência mais condenável de que os cristãos estavam encenando uma tomada de controle do governo. E é o mandato de preferir o chamado sábado cristão como dia preferido de descanso. Um ato que, se realizado, será muito semelhante ao que o imperador Constantino fez no século IV,
quando determinou o domingo como um dia de repouso. Às vezes, as coisas estão bem na frente dos rostos das pessoas e elas realmente não veem porque não têm o olho profético. Meu olho profético também está focado em outra coisa que vi online relacionado ao Saturday Night Live. Veja, no recente aniversário de 50 anos da série, houve uma esquete que incluiu Tom Hanks no papel de um republicano maga. A mídia de direita estava em alvoroço ao retratar os apoiadores de Trump como homens brancos racistas. No entanto, como de costume, houve mais do que foi dito do que parece. Foi o que Tom Hanks disse ao interpretar este personagem que teve mais verdade. Poderia ganhar algum dinheiro aqui. E eu sei exatamente quem é. A senhora da igreja. Sim, sim. Isso está correto, Doug. Obrigado. Agora, falando da igreja, posso dizer alguma coisa? Se mais pessoas fossem à igreja, não estaríamos nessa bagunça em que estamos agora. Sabes que mais? Concordo consigo, Doug. Gostaria de lhe apertar a mão, Senhor. Isso mesmo. Ele queria que mais pessoas fossem à igreja, porque é isso que ajudaria a consertar as coisas. E é exatamente isso que o Projeto 2025 promove. Há muitos que acreditam que para consertar o país precisa haver algum tipo de legislação incentivando ou exigindo que as pessoas frequentem a igreja no domingo. E é isso que não vai acontecer na era de ouro, mas na era de ferro e do barro que está por vir. A igreja está ganhando o poder pelo qual lutou por décadas. E isso não poderia ser mais evidente pela recente criação de um escritório especial chamado Escritório de Fé da Casa Branca. Este escritório será usado para ajudar entidades baseadas na fé, organizações comunitárias e casas de culto em seus esforços para fortalecer as famílias americanas, promover o trabalho e a autossuficiência e proteger a liberdade religiosa. Mas a questão é, estarão eles a proteger a liberdade religiosa para todos? Uma das coisas irônicas desta medida, no que diz respeito ao Projeto 2025, é que é um dos mandatos proibir a pornografia, uma vez que é justamente mencionada como um enorme problema na sociedade. No entanto, enquanto tenta acabar com a pornografia literal, a maioria moral neste país está abraçando ativamente o que a Bíblia chama de porneia. Passo a explicar. O Apocalipse fala de uma meretriz que comete com os reis da terra. Para aqueles de vocês que não entendem esses símbolos proféticos, em essência, João está dizendo que esta meretriz, que representa uma igreja apóstata, abandonará Deus como sua fonte e cometerá adultério, procurando líderes políticos para seu cuidado e proteção. Enquanto falam contra a literal fornicação, a maioria moral dos cristãos está promovendo a fornicação espiritual, enquanto olha para os reis da terra, também conhecidos como políticos, para implementar sua agenda espiritual. Esta fornicação espiritual sempre foi um problema com o povo de Deus. Não começou hoje, nem sequer começou no cristianismo primitivo. Começou na antiga Israel, quando eles se metiam em problemas e se afastavam de Deus para outras nações. E sabe de uma coisa? Deus também os chamou naquela época. A igreja cristã primitiva fez a mesma coisa quando começou a procurar imperadores como Constantino para batalhar em seu nome. E a mesma coisa está acontecendo hoje, quando a maioria moral dos cristãos olha para o Estado para consertar a sociedade. O que quer que você queira chamá-lo, a mistura de ferro e barro, a imagem da besta, que é descrita no livro Grande Conflito como poder religioso controlando o governo civil, de modo que a autoridade do Estado seja empregada pela Igreja para realizar seus próprios fins. O que quer que você chame,
É o que vemos no clamor pela chamada Era de Ouro, da paz, da prosperidade e da glória nacional. No entanto, esses movimentos não levarão à glória nacional. O que estamos vendo agora vai realmente levar à apostasia nacional. Eventualmente, a maioria moral dos cristãos obterá seu objetivo de reconhecimento nacional do domingo como sendo sábado, na tentativa de cristianizar a nação. Até agora estão surgindo artigos e vídeos mostrando cada vez mais cristãos procurando garantir essa realidade. E eles abrem todos os dias, eu acho que é 9 ou 10 da manhã, exceto no domingo. Sim, abrem à tarde. Por quê? Porque domingo é igreja. Isso é uma ressaca de uma lei azul, uma lei de sábado. Não somos a minoria. A minoria das pessoas hoje é a minoria, sim. Você simplesmente se virar e olhar para a história como um todo, e você nem precisa ir para tão longe. Você sabe, os caras estão tipo, nacionalismo cristão, nunca vai acontecer. Bem, aqui está o negócio. Já aconteceu antes e aconteceu aqui, sim. E não em outro lugar, mas recentemente. E como eu disse, quando eles conseguirem isso, não será a glória nacional que será obtida, mas a ruína nacional. Você pode ver esta eventualidade nesta declaração. Quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgar leis para vincular as consciências dos homens em relação aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e trazendo o poder opressivo contra aqueles que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus irá, para todos os efeitos, ser anulada na nossa terra, e a apostasia nacional será seguida pela ruína nacional. Alguns procuram uma era de ouro de paz e glória nacional, mas infelizmente não percebem que apenas no horizonte estará um tempo de apostasia nacional e ruína nacional. É por isso que é tão importante que entendamos e realmente levemos a sério as verdadeiras glórias que virão, que é uma grande pedra representando o reino de Deus. Essa pedra que atingirá essa imagem bem no tempo do reino de ferro e barro. Esta pedra, representando o reino de Deus, crescerá então em uma grande montanha, pondo fim aos reinos deste mundo, com os reinos deste mundo se tornando os reinos de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Não tenho interesse ou preocupação com uma idade de ouro nesta terra. Meu desejo é procurar uma cidade cujas ruas sejam de ouro, cujo Criador seja Deus. Esta é a verdadeira era de ouro que todos devemos procurar. Uma era que será um reino eterno que obviamente nunca chegará ao fim. É minha oração para que todos nós façamos parte deste reino, dando nossas vidas inteiramente a Cristo hoje. Que Deus esteja conosco ao escolhermos o nosso